Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula e nesta aula vamos falar de inteligência emocional, emoções negativas e emoções positivas e como é que tudo isso não te deixa deixares de ser ansiosa, insegura e sentir-te desconfortável constantemente contigo mesma, não conseguires ter uma autoestima real e verdadeira, mesmo que pratiques coisas para aumentares a tua autoestima. E como é que podes fazer, e no fim vamos fazer um exercício, espero não me esquecer, vamos fazer um pequeno exercício para tu perceberes melhor aquilo de que eu falo ao longo da aula. Então ontem eu acordei ansiosa, porque eu acordo ansiosa às vezes, ou fico ansiosa por qualquer coisa, e qual é a diferença entre quando eu era uma pessoa ansiosa e tinha ansiedade e agora? É que há uns anos atrás eu acordava ansiosa, eu não sabia porque é que estava ansiosa, eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu passava o dia a fazer respirações profundas ou a tentar controlar a minha mente para parar de sentir aquilo. Eu ia fazer coisas para me distrair daquilo que eu estava a sentir e o que acontecia era, eu outro dia acordava ansiosa, ou mesmo que aquilo acalmasse, daí a uns dias voltava a estar ansiosa. E mesmo que me sentisse até melhor nesse dia por conta dessas coisas que eu fazia para me controlar, controlar sem aspas até, para me controlar o que eu estava a sentir e o que eu estava até a pensar, mas muitas vezes a ansiedade só estava aqui, não é? Aquele desconforto que sentimos aqui, eu pelo menos é muito nesta zona, não se vê nada, aqui nesta zona que eu sinto, e não tinha que ter propriamente um pensamento associado, às vezes podia ter mil, um descontrole total. Agora isso não acontece. E eu quero contar o que é que eu fiz ontem, mas primeiro eu vou contar como o que é que aconteceu para eu agora decidir gravar esta aula e o que é que me inspirou a gravar esta aula. Então, um amigo com quem eu estava a falar perguntou-me como é que eu estava e eu disse, hoje sinto-me estranha. E ele, então, e eu estou um pouco ansiosa. Ele, desabafa. E eu desabafei. E contei-lhe a situação que se passava e eu até posso contar a situação. A situação é que uma pessoa com quem eu me relacionei há 2 anos atrás e que me tratou muito mal, enviou-me um pedido de amizade no Facebook. E eu senti aquela ânsia que já sentia há muito tempo de lhe dizer coisas que ficaram por dizer, porque muitas vezes nós podemos resolver muita coisa dentro de nós, mas eu sinto que durante muito tempo reprimi-me não só no que sentia, mas depois reprimi-me também no que fazia. Ou seja, eu, como queria ser uma boa pessoa, não ser desagradável e principalmente não dar importância às pessoas, acabava por muitas vezes não dizer aquilo que eu precisava de dizer. Não é só aquilo que eu queria dizer, não é só aquilo que eu sentia. Porque aquilo que eu sinto até é irrelevante, é aquilo que eu precisava de dizer. E eu, esta pessoa, precisava mesmo de dizer, porque entretanto ele já me contactou várias vezes depois do fim dessa relação e durante todas essas vezes há sempre um sentido de falta de responsabilidade pelo que fez, pelas coisas que disse, pela maneira até em 2 vezes agressiva como me tratou. E essa pessoa enviou-me um pedido de amizade e eu o que senti foi, mais uma vez, a falta daquilo que eu disse, a falta daquilo que eu queria dizer, a falta daquilo que eu precisava de lhe dizer, que é, tu para mim és só uma pessoa que me tratou mal, neste momento, não quero que me contactes, e só isto resolveu o meu problema. Só que eu fiz isto sem ser mal educada, sem o insultar, sem baixar o nível, porque nós podemos dizer aquilo que precisamos de dizer sem termos de propriamente atacar a outra pessoa de uma forma desagradável, eu fui, né? Mas de uma forma baixo nível, digamos assim. E eu gosto de manter esse nível porque baixar o nível não me faz sentir melhor. O que me faz sentir melhor é eu realmente saber que a pessoa está no lugar dela em relação a mim. Porque para mim é uma invasão de privacidade, uma invasão do meu espaço, esta pessoa enviar-me um pedido de amizade. Esta pessoa em específico.
Então, quando eu desabafei com esse amigo e lhe expliquei o que é que, o que é que se estava a passar, a resposta dele foi: mas tens de ser superior a isso. E eu pensei: como assim tenho de ser superior a isso? Aqui estamos a falar do que eu sinto, das minhas emoções, daquilo que eu sinto. Eu superior a ele já sou, porque sei que não me comportei da maneira que ele se comportou e porque sei que jamais baixaria o nível, mas o superior a isso, o que eu senti foi: então eu tenho de abafar as minhas emoções, é isso? Eu tenho de abafar aquilo que eu sinto, eu tenho de reprimir aquilo que eu sinto, que é aquilo que eu tenho feito há 2 anos para cá e não resultou, porque eu continuo a sentir. Porquê? Porque eu nunca disse a esta pessoa como é que eu me sentia em relação a ela. Eu nunca pus os pontos nos is. A última vez que ele me contactou, eu disse-lhe que ele me era indiferente e eu senti que me faltou dizer que para mim ele era uma pessoa que me tinha feito mal. E eu pensei: ok, eu já fui superior a isto tantas vezes e não resultou, porque é que desta vez haveria de ser diferente? E desenvolveu-se uma conversa em que ele me disse: tu podes não acreditar, mas é possível controlarmos as nossas emoções. E eu a pensar: sim, eu fiz isso a vida toda e vivi com muita ansiedade por causa disso. Eu toda a vida controlei as minhas emoções e durante 10 anos, aliás, só fui piorando e piorando e piorando e piorando. Quanto mais eu controlava as minhas emoções, quanto mais eu tentava dominar aquilo que eu sentia, pior eu me sentia. E a conversa foi-se desenvolvendo e ele a puxar a inteligência emocional e eu a explicar aquilo que vou explicar a seguir, que é: as pessoas, em geral, aprendem isto. Temos emoções positivas, como a alegria, o entusiasmo. Eu já expliquei noutros vídeos que para mim felicidade não é uma emoção, é um estado de ser. Uma emoção é a alegria, o entusiasmo, aquelas que nos fazem sentir bem, não é? E depois consideramos emoções negativas aquelas que nos dão desconforto, como a tristeza, a raiva, a angústia, a frustração, o medo, a culpa. E eu hoje de manhã, enquanto fazia o pequeno almoço, eu pensava nisto. Vocês já imaginaram que há certas coisas que o nosso corpo faz que não são propriamente agradáveis? Por exemplo, quando vamos à casa de banho, não é? Fazemos coisas que não são coisas que são realmente agradáveis. E depois eu pensei: sim, mas são coisas que, apesar de não serem agradáveis, como por exemplo sentir alegria, como sentir entusiasmo, são um alívio. E porquê é que são um alívio? Vamos ver se esta comparação faz sentido para vocês. O que eu pensei foi: porque desde que nós nascemos, que fazer isso é o natural. Desde que nós nascemos, eu, por exemplo, se eu tiver uma dor de barriga, é algo desconfortável. Se eu for à casa de banho, é algo que me dá alívio. Então imagina, se eu sinto muita tristeza dentro de mim, é algo desconfortável. Mas se eu chorar, é um alívio. O que eu quero dizer aqui é: nós tratamos as nossas emoções como se fossem algo que nós temos de combater, como se fossem algo que joga contra nós. Quando as emoções são algo perfeitamente natural, como tudo aquilo que é físico e o nosso corpo faz naturalmente. Então, o que é que nos leva a tratar as emoções de uma maneira tão artificial? Porque é que hoje em dia se tratam as emoções como se fossem algo que nós temos de modificar em nós, quando a emoção é natural? O pensamento já é algo mais artificial, já é mais fabricado, já vem das nossas vivências. A emoção é-nos inata. É natural sentir tristeza quando acontece determinada coisa. É natural sentir raiva quando alguém nos prejudica ou quando alguém nos ataca de alguma maneira, quando alguém nos põe em risco ou viola a nossa privacidade. É normal sentir raiva. É normal sentir medo quando a nossa vida está em perigo. O que acontece é que as nossas emoções ficam descontroladas pelo facto de nós aprendermos a controlá-las. E isto aqui é uma pescadinha de rabo na boca, que é: eu fui aprendendo que tenho de controlar as minhas emoções e as minhas emoções foram-se descontrolando por causa disso. Nós passamos a ter medo de coisas que nunca deveríamos ter medo. Eu nunca deveria ter medo de falar em público, porque hoje, nos dias de hoje, não é?
falar em público é uma coisa que nunca, jamais me vai pôr em risco de qualquer maneira. O pior que pode acontecer é haver pessoas que não gostam daquilo que eu digo. E então? De que maneira é que isso pode ser prejudicial para mim? Porque as pessoas que gostam de mim vão continuar a gostar de mim, não é? Não é por eu falar em público e expor, por exemplo, um trabalho que eu fiz, que eu vou estar em perigo. Mas a nossa emoção torna-se completamente descontrolada e nós temos tendência a tentar controlá-la de novo, criando assim um círculo que não tem um fim, não é? Nós começamos aqui, emoção, nós consideramos negativa, controlamos, a emoção fica descontrolada, esta emoção fica ainda maior ou ainda em mais situações que não fazem sentido nenhum. Então, a conversa, entretanto, foi parar à inteligência emocional e eu fui investigar mais sobre a inteligência emocional, porque eu não gosto de estar a falar sem realmente ter conhecimento, mas aquilo que eu tenho visto sobre a inteligência emocional vai sempre bater no mesmo. Controlar emoções, dominar emoções. Controlar, dominar e eu ia dizer vencer, mas vencer usa-se mais para a ansiedade, mas controlar e dominar emoções é o mesmo que reprimir emoções. E toda a teoria da inteligência emocional me pareceu perfeita, excepto que quando chegamos às emoções, em vez de dizerem o primeiro passo é a autoconsciência, nós ganhamos a autoconsciência das nossas emoções, nós ganhamos consciência das nossas emoções, né? E depois o que é que fazemos a partir daí? Porque se eu não souber o que fazer com essa emoção, o que é que eu vou fazer? Eu vou controlá-la? Eu vou perceber? Inclusive ela dizia que temos de ter consciência que existem muito mais emoções do que só aquelas básicas. Isso não adianta de nada, porque se eu não souber sentir, não importa se eu estou a sentir angústia, raiva, medo, tristeza, frustração, se eu voltar para dentro, uma coisa muito importante, quando eu sinto, eu tenho de vir para aqui e não para aqui. Porque nós muitas vezes, quando sentimos, nós vimos para aqui. Porquê é que eu estou a sentir isto? Eu não quero sentir isto. E a mente tende a dominar a emoção. Só que a mente, que nós temos consciência, a parte da mente que nós usamos, é a pontinha do iceberg. Depois, a nossa mente inconsciente é todo o resto do iceberg. Quando eu uso esta parte da mente para controlar uma emoção, em vez de a sentir, há duas coisas que eu posso fazer quando sinto a emoção. A emoção surge no meu corpo e eu posso, ok, eu estou a sentir isto, vou permitir-me, muitas vezes paro para perceber e foi exatamente isto que eu fiz ontem. Eu acordei ansiosa, eu não sabia ao certo porquê. Conectei-me. Antes de me conectar, deixei só acontecer e permiti-me. Porque é muito importante nós permitirmos-nos. Que é, ok, eu estou a sentir isto. Eu estou a sentir isto e não é uma coisa contra a qual eu preciso de lutar. Alguma coisa está a chamar a minha atenção, alguma coisa eu preciso resolver. Primeiro passo. Segundo passo, aliás. Primeiro é consciência, eu estou a sentir isto. O segundo passo é permitir. Depois, o terceiro passo é sentir. Mas antes de sentir eu faço outro. Que é, muitas vezes, perceber se há algo maior. Há algo maior para além disso. E o algo maior, primeiro pareceu-me violência de homens contra mim. E depois eu percebi que não, que era o facto de eu me calar. É um padrão onde eu estou metida, que é, eu para não magoar, mesmo que essa pessoa me tenha magoado, eu calmo-me. Para não ser desagradável, eu calmo-me. Porque, alguns no tempo, eu achei que, sendo uma pessoa mais consciente que as outras, teria de me calar. E agora eu sei que isso não é verdade. Eu, sendo uma pessoa mais consciente que as outras, eu tenho ainda de falar mais e melhor que as outras. Eu tenho de falar de uma maneira assertiva, não tenho de, aquilo que já referi tudo antes, não tenho de ser agressiva, não tenho de ser mal educada, não tenho de baixar o nível. Mas se algum dia o fizer, não me vou condenar por isso, mas eu tenho de pôr para fora. E muitas vezes o pôr para fora, porque assim, há situações que nós só conseguimos resolver com nós mesmas. E em relação a esse relacionamento que eu tive, eu resolvi praticamente tudo.
E hoje eu percebo que aquela ansiedade não tinha nada a ver com o que ele me fez, não tinha nada a ver com a pessoa em si, não tinha nada. Essa pessoa é totalmente indiferente. Agora, o facto de eu, porque não é só nesta situação que eu fiquei com coisas pendentes por dizer, não foi só esta situação que eu me calei. E então eu criei um padrão de eu vou calar-me, em vez de expor aquilo que eu sinto e como eu me sinto, e com o tempo o que eu sinto é que a pessoa volta, a pessoa mais uma vez faz-me sentir desconfortável porque é uma pessoa desagradável, porque por melhor que eu esteja na vida, há sempre pessoas desagradáveis, há sempre pessoas que têm uma energia de merda, há sempre pessoas que dizem coisas que são só estúpidas e mesmo que não me firam, mesmo que não me magoem, incomodam, porque são desagradáveis. Porque é assim, se eu agora passar ali na rua e um estranho que eu não conheço de lado nenhum, que não tem importância nenhuma para mim, me der um estalo, não é porque ele não tem importância para mim que não me vai doer o estalo, certo? Da mesma maneira que se uma pessoa vem e vem dizer-me coisas estúpidas e que para mim não fazem sentido nenhum, ou ter atitudes estúpidas que para mim já não fazem sentido nenhum, mesmo que essa pessoa me seja indiferente, não quer dizer que eu não vá sentir nada. E então, agora perdi onde é que comecei com isto. E então, o que eu percebi foi que o facto de eu me reprimir no falar, porque por mais que eu me permitisse sentir, eu percebi que foi um padrão que eu criei de não falar para não incomodar o outro, mesmo que o outro tenha sido uma autêntica merda para mim. Então, eu resolvi tudo em relação a essa relação e eu percebi que a única coisa que me estava a deixar ansiosa era o facto de eu não ter falado. E não só veio esta situação com esta pessoa, como veio mais duas situações com duas outras pessoas com quem eu tive problemas e com quem me calei para não ser desagradável. E o que eu senti foi, depois de eu lhe mandar mensagem a dizer não me contactes, tu para mim és só uma pessoa que me fez mal, depois disto eu senti que não só fiquei completamente aliviada e senti uma libertação enorme em relação a esta situação com ele, como senti em relação às duas outras pessoas. Aquelas duas outras pessoas que eu também sentia, devia ter dito isto e devia ter dito aquilo. Eu hoje sinto que já não tenho essa necessidade, porque eu quebrei um padrão. Agora a minha questão é aqui é, isto vai voltar a acontecer. Provavelmente vai voltar a acontecer eu ter situações em que a minha primeira reação vai ser calar-me. Mas o que tem acontecido nos últimos tempos é que eu estou a perder certos filtros. E o que eu vejo é, eu perdi os filtros, perdi e não perdi, mas os meus filtros foram reduzindo mais e mais e mais, e eu, quando olho para aquilo que escrevi ou para aquilo que disse, eu nunca penso assim, ai, fui desagradável, ou fui... Não, pelo contrário, eu olho para aquilo e penso, finalmente falas, finalmente dizes aquilo que sentes, finalmente dizes aquilo que te incomoda, porque há pessoas que são só incomodativas. E eu, durante muito tempo, criei um padrão de me calar. E quando nós começamos a quebrar esse padrão, e eu comecei a quebrar esse padrão mais com coisas mais leves, por exemplo, homens que me abordam no Facebook e que eu não respondia, mas sentia-me irritada porque acho desagradável que estejam, quando eu ignoro que estejam constantemente a mandar mensagens, uma pessoa ignora uma, duas, três, quatro, aqui então uma pessoa pensa que já deu para perceber. Mas não, há casos em que isso não acontece e ultimamente eu tenho falado ou pergunto o porquê de falo sem ser mal educada, sem ser desagradável com a pessoa, sem insultar a pessoa. Já cheguei a dar conselhos gratuitamente a duas pessoas no Facebook que aquilo valia dinheiro. Isto para fazer agora um resumo. Inteligência emocional é ótima se quando chegamos à parte de controlar, libertarmos. De resto faz tudo muito sentido, mas a emoção não é para controlar. Depois, ponto 2. Emoções negativas não são negativas, são emoções normais e naturais. São tão naturais como aquilo que eu referi antes, coisas menos agradáveis que acontecem no nosso corpo, mas que são naturais. Naturais no sentido de são-nos inatas.
são nossas. O pensamento, por outro lado, já é algo mais artificial, porque a mente já trabalha de outra maneira e eu explico tudo isso muito bem na Masterclass Mente Tranquila. Eu explico exatamente como é que se formam os pensamentos, de onde é que vêm os pensamentos e como é que nós podemos realmente parar de ter pensamentos obsessivos sem ter de controlar aquilo que eu penso. Porque quando eu vou controlar aquilo que eu penso, se aquilo que eu penso tem uma causa mais profunda que eu não resolvi, então não vai resultar. A longo prazo, isso vai explodir em nós. E pode explodir como um ataque de raiva, como um ataque de pânico, e pode explodir até como uma doença física. A maior parte não. Todas as doenças crónicas têm como causa primária a emoção reprimida. Todas as doenças que não são transmissíveis, por vírus ou bactérias, a sua causa primária é a emoção reprimida associada à má alimentação, a maus hábitos, mas vamos pensar, quantas vezes nós vemos pessoas ter problemas graves de saúde ou muitas vezes até morrerem repentinamente e pensamos, mas era tão saudável, fazia exercício, alimentava-se bem, fazia tudo aquilo que é suposto para sermos saudáveis. O que é que essa pessoa provavelmente não fazia? Saber sentir. Saber sentir. Se eu não sei sentir, eu não sou saudável. Se eu estou meses sem chorar, eu não sou saudável. Alguma coisa está errada dentro de mim. A lágrima é essencial. Vocês pensem numa pessoa que está meses sem rir. Imagina, vocês acham natural uma pessoa que está meses sem rir? Porque daqui é que vem o conceito de positivo e negativo. Rir é natural e chorar não. Chorar é tão natural como rir. E na medicina chinesa, cada uma das emoções principais, medo, raiva, alegria e tristeza, está associada a um órgão diferente. Se há uma das emoções que está em deficiência ou em excesso, esse órgão está afetado. Não quer dizer que o órgão esteja doente, quer dizer que as suas funções plenas não estão plenas. Então a raiva, por exemplo, é associada ao fígado. A tristeza é associada ao pulmão. Agora fiquei... Vocês já viram quantos casos de pessoas têm câncer do pulmão, mas nunca fumou? Chorava essa pessoa. Essa pessoa conseguia lidar com a sua tristeza? Essa pessoa conseguia sentir de verdade a sua tristeza? Ou pelo contrário, era uma pessoa que estava sempre triste e que se afogava na tristeza, não sabia quando libertar e agarrava-se à tristeza com toda a força, porque a tristeza é viciante. A tristeza é muito viciante. É uma emoção. Eu lembro-me do Salvador Sobral uma vez dizer que adorava estar triste e que era quase um vício, e é. E muitas pessoas vão a caminho da depressão porque ficam presas em determinada emoção. E então o normal é nós irmos sentindo, e nunca é uma linha reta. Eu fiz uma linha reta e não é. As emoções vão fluindo. O fluir é que é o bom e é que é o natural. Quando nós não sentimos, quando nós não sabemos sentir alguma das emoções, eu durante muito tempo, eu já falei, não sei se foi dentro do autoterapia, se foi em alguma aula gratuita, que eu durante muitos anos eu não conseguia sentir raiva, eu não me permitia sentir a raiva. Porque eu tive uma terapeuta que me ensinou que quando nós somos espiritualmente evoluídos, não sentimos raiva. Raiva é uma emoção de baixa frequência. E então quando eu sinto raiva, e o que é que aconteceu? Eu comecei a perceber-me que sempre que eu sentia raiva, eu reprimia. E demorou muito tempo eu a perceber-me de tal, porque eu já não ia a essa terapeuta desde 2018, se não me engano, e só há 2 anos atrás aquilo se fez luz e eu percebi, ou seja, para aí durante os 4 anos, eu reprimi a raiva. E reprimir a raiva é tão mau como explodir de raiva. Porque o saudável, e a outra coisa que eu estava a pensar, eu corto o meu próprio raciocínio, não é? O saudável é nós sentirmos naturalmente todas as... E outra coisa outra associação que eu fiz relativamente ao que se explica na inteligência emocional, é que o que eu sinto é que muitas pessoas querem ajudar as pessoas, mas não é que esteja errado. Muitas pessoas tentam ajudar no sentido de eu tenho de agir diferente daquilo que eu sinto.
E aí eu concordo totalmente. Porque quando eu digo nós temos de sentir a emoção, claro que se eu sinto raiva em relação a uma pessoa, eu não lhe vou espetar um murro do nada. Isso é uma pessoa que não está bem. Isso é o extremo oposto. O meio, o saudável, nem quero chamar o meio, mas o saudável e a maturidade emocional é eu perceber que aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço relativamente àquilo que eu sinto são coisas diferentes. Se eu agir, se eu agir deste lado de uma maneira completamente descontrolada e descompensada, não significa que eu estou na maturidade emocional. Ou seja, se alguma coisa me deixa muito triste e eu numa situação que não faz sentido, imaginemos que eu estou num concerto e eu emociono-me no concerto. Um concerto faz muito barulho. Se eu estou numa peça de teatro e a sala toda está em silêncio, exceto o que está a acontecer em cima do palco, e aquilo emociona-me. Se eu deixar cair umas lágrimas, eu sou uma pessoa tão, mas tão saudável. Agora, se eu começar a chorar como uma carpideira, isso é o descontrole emocional. Isso é uma pessoa que não sabe libertar as suas emoções de maneira madura. É uma pessoa que passa para o extremo oposto. Nós temos o descontrole total, nós temos o sentir de maneira saudável e madura, e depois nós temos a repressão emocional. O saudável é aqui, é onde eu sei sentir de maneira saudável, é onde eu sei libertar-me. E de preferência, o libertar deve acontecer. Não é que nunca possa acontecer numa situação em que estou em público, porque se eu tiver um ataque de pânico em público, e se eu explicar às outras pessoas que estou a ter um ataque de pânico, ou se eu conseguir, por exemplo, ir para uma casa de banho e autorregular-me, eu aqui não vou ensinar como fazer, eu ensino isso dentro do autoterapia, que é o lugar certo para fazê-lo. O grande problema de quando nós expressamos emoções em público é que vamos ter opressores. Isso é quase inevitável. Quando nós tentamos sentir, quando nós temos alguma coisa, algum momento de expressão emocional em público, há sempre opressores. Pronto, sempre, quase sempre. Pessoas que a maior parte das vezes não sabem sentir e o tem calma é a coisa que lhes sai. E ter calma é a última coisa que eu quero quando estou a ter uma crise de ansiedade. Eu não quero ter calma, eu não quero ficar calma. Eu quero poder sentir o que estou a sentir até o meu corpo se autorregular. Isso é o saudável. Agora, se eu tenho um momento de tristeza imensa, que eu estou, por exemplo, no shopping, alguém me telefona a dizer que uma pessoa próxima de mim teve um acidente e eu começo a chorar e as pessoas à volta se apercebem e começam, tem calma, tem calma, tem calma. Não, se eu estou naquele momento triste porque uma coisa triste aconteceu, eu vou permitir-me ficar triste. O que normalmente acontece é que não nos permitem ficar tristes. Então, o momento e o lugar indicado para eu me permitir sentir e expressar aquilo que eu sinto, das duas uma. Ou é quando eu estou sozinha, ou quando eu estou com pessoas que são seguras para mim. Quando eu estou com pessoas que sabem que quando eu estou a sentir, eu preciso de sentir. E não pessoas que me vão dar conselhos, que me vão dizer que eu tenho que me dominar e que eu tenho de dominar a minha mente. O verão passado, um amigo meu, eu tinha várias conversas com ele e houve um dia que eu estava muito ansiosa por uma determinada situação, com medo que tivesse acontecido alguma coisa má, e eu mandei-lhe mensagem a perguntar se ele sabia de algo. E a resposta dele foi, tu tens de controlar, não podes ficar assim, mas eu não posso ficar assim porquê? Qual é a justificação para eu não poder ficar assim? Porque não há. Nunca ninguém me dá uma justificação para eu não poder ficar assim. Eu parti alguma coisa, eu feri alguém, eu magoei alguém, eu magoei-me a mim mesma, eu fiz alguma coisa que pusesse em risco a mim, outra pessoa ou alguma coisa? Não. A única coisa que aconteceu foi que eu própria fiquei preocupada, com medo de que algo mal tivesse acontecido. E mandei uma simples mensagem, em que não incomodei ninguém, a perguntar se aquela pessoa sabia de alguma coisa. E essa pessoa é a defensora do domínio da mente, do domínio das emoções. Temos que controlar aquilo que sentimos. E não muito depois, eu percebi que essa pessoa é completamente imatura a nível emocional. É uma pessoa, isto assumido por ela, depois das conversas que tivemos,
é uma pessoa que não sabe sentir, é uma pessoa que está entorpecida nela mesma. E um dia perguntei-lhe, tu achas que és uma pessoa madura a nível emocional ou achas que estás simplesmente entorpecido? E ele próprio respondeu-me, sim, eu acho que estou entorpecido, eu acho que há muitas coisas que eu não sei sentir. Porque depois de muitas conversas ele ganhou consciência disso e era uma pessoa que me dizia para me controlar. E o que acontece é que essas pessoas se tornam artificiais e superficiais. Não sabem ir para dentro, nem sabem relacionar-se profundamente com os outros. Porque quando nós não nos sabemos sentir, nós não conseguimos sentir os outros. E para mim um relacionamento, principalmente um relacionamento de casal, mas de amizade para mim também, mas principalmente de casal, que é ainda mais íntimo, conforme o nível de intimidade. Portanto, uma relação entre pais e filhos tem de ser uma relação muito íntima, muito íntima. Uma relação de casal tem de ser muito íntima. Uma relação de amizade já não tem de ser tão íntima, mas também há alguma intimidade. E para mim, intimidade é o partilhar do que se sente. E eu só consigo receber o que o outro sente quando eu me sei sentir. E agora vamos simplesmente terminar com um exercício para, para ver esta conexão contigo mesma e para tu perceberes se tu és a pessoa que se autodomina ou se és a pessoa que se sabe libertar. Se tens ansiedade, à partida não te sabes libertar, a menos que estejas no autoterapia, e o link tanto para a Masterclass como para o autoterapia estão aqui em baixo e vem juntar-te a mim, às minhas alunas, ser rainha da tua mente e ser rainha de ti mesma. Outra coisa, se entrares primeiro no mente tranquila, tens vantagem, ok? Tens mais vantagem se entrares a nível de preço, é mais vantajoso entrares primeiro no mente tranquila. Então vamos fazer um exercício, eu vou-te pedir para fechares os olhos e para fechares mesmo os olhos e antes de mais nada eu quero que tu te conectes com o teu diafragma. Eu espero que saibas onde é o teu diafragma, é esta zona aqui, podes abrir os olhos só para ver, a partir eu acho que toda a gente sabe, mas esta zona aqui abaixo do peito, podes colocar até a mão no meio do diafragma e eu quero que tu respires de forma a encher o diafragma, não só em direção à tua mão, mas também em direção às tuas costas. Tem de haver uma expansão assim do diafragma. Se sentires que dói, faz mais devagarinho, mas convém começares a treinar esse diafragma, porque se dói, quer dizer que a tua respiração é muito alta. É normal em pessoas com ansiedade. Vamos lá. E vamos fazer uma respiração bem profunda, ou o máximo que der, vá, sem ter de doer. Sempre pelo nariz. Inspirar pelo nariz, expirar pelo nariz. E agora eu quero que tu penses no teu dia de hoje ou de ontem, o último dia inteiro que tu tiveste. E que te conectes contigo mesma. Como é que tu te sentiste nesse dia, em geral, ao longo do dia? Foi um dia bom, foi um dia mau, foi metade do dia bom, metade do dia mau. Estavas bem quando acordaste e depois ficaste ansiosa, desconfortável, com medo, angustiada, frustrada, irritada. E agora conecta-te com o teu ponto mais alto do dia, no sentido aquele que te deixou mais desconfortável. Aquele que te fez sentir mais desconfortável. Se ontem não aconteceu, pensa no dia de hoje ou no último dia em que houve assim um pico de desconforto. E antes de mais, eu quero que tu te conectes com aquilo que estás a fazer agora. Se tu estás a permitir que esse desconforto se instale no teu corpo, ou se estás a tentar a resistir, a pensar, eu não quero sentir isto, ou de alguma maneira a não querer sentir isso. Só ganhar consciência. Não precisas de te julgar se estou a fazer bem, se estou a fazer errado. O que é preciso é teres consciência se estás a conectar-te com o desconforto ou se estás a resistir ao desconforto. E agora, quero que digas a ti mesmo, eu permito este desconforto.
Eu sinto este desconforto. E mesmo que haja resistência, o que tu vais fazer é conecta-te com a resistência. A resistência acontece fisicamente e tu podes senti-la. Muitas vezes contraímos a zona do estômago, contraímos as costas, contraímos o pescoço, contraímos o maxilar. Onde é que está essa resistência se ela existir? Quem não tem resistência tem de esperar um bocadinho porque estamos aqui para todas. Onde é que está essa resistência? E o que vais fazer é respirar em direção a essa resistência e deixar essa resistência relaxar. E mais uma vez, porque às vezes a resistência é resistente, é deixar essa resistência relaxar mais uma vez. E agora deixa esse desconforto que sentiste lá no dia, nesse dia, instalar-se em todo o teu corpo. É desagradável? É. Mas deixa que se espalhe pelo corpo. Esse desconforto vai ficar mais concentrado numa zona. Vai ficar mais concentrado no peito, ficar mais concentrado na zona do estômago, às vezes fica concentrado aqui na zona do útero. Procura onde é que está o desconforto. Onde é que eu sinto este desconforto? Na zona da coluna. E agora vais respirar bem suavemente. Não é profundamente, não é aquela respiração para reprimir. É aquela respiração para deixar fluir. Esta respiração é muito suave, muito leve. E o que vai fazer é o objetivo é que esse desconforto flua e se espalhe por todo o corpo. Porque quando deixamos esse desconforto, e este desconforto é suposto ter um nome, é suposto ser raiva, tristeza, medo, ansiedade, culpa, qualquer coisa que seja. Essa emoção, que eu não vou chamar negativa, porque não é negativa, é só uma emoção, ou esse desconforto, porque pode ser a sensação geral de ansiedade, que muitas vezes tem um monte de emoções por trás, concentra-se numa zona do teu corpo, ou em duas, e eu quero que tu respires em direção a essa zona e que deixes fluir. E que deixes fluir, fluir, e vais respirando até fluir completamente. Se vier um choro, ai tão bom, perfeito, perfeito, esta aula já valeu a pena. Se vier uma sensação de preciso mexer o corpo, a partir de agora, conecta-te contigo, confia em ti e faz aquilo que sentires que precisas de fazer. E eu vou despedir-me assim muito suavemente, até à próxima aula, e vou deixar-te aí a conectar-te contigo mesma e com aquilo que estás a sentir e a libertares isso que estás a sentir. Até à próxima aula.